Reflexões. Amana Key. Vamos supor que nós temos 90 pessoas, 90 famílias, ficamos super amigos e tal. De repente a gente resolve mudar de vida. E achamos que esse negócio de viver em grande cidade não está com nada e tal. E aí a gente junta as nossas economias e compramos uma gleba de terras em algum lugar do país. E todo mundo muda de mala e cuia, levando a família para esse lugar. E na organização a gente logo monta um lugar bem no centro da gleba de terras, em que a gente bota uma série de coisas assim, tipo churrasqueira e essas coisas todas, para a comunidade inteira se reunir para conversar e tomar decisões em conjunto. E marcamos que todo sábado a comunidade se reúne, as crianças também participam e até as crianças têm voz. Então, eles querem campo de futebol, querem quadra disso, quadra daquilo e tal. E aí também a gente decide como é que vai ser a produção. Algumas famílias produzem verduras, legumes, criação disso, criação daquilo e tal. Tem um processo de escambo, de troca, né? E a gente começa a definir como é que a gente vai operar. E todo mundo é produtivo, né? Está fazendo alguma coisa pela comunidade e tudo mais. E churrasco de sábado e tal, a comunidade inteira se reúne lá e tomam-se decisões relevantes, inclusive como é que vai ser a energia, como é que vai ser a questão da água e tudo mais. E a comunidade começa a evoluir, crescer e de repente está ficando muito próximo de uma comunidade dos nossos sonhos. Estamos todos muito felizes. Só que essa comunidade não é fechada e nós estamos em contato com todas as pessoas que são amigos de todos aqui e que não foram. E a gente começa a falar das maravilhas desse lugar que criamos. O que começa a acontecer? Todo mundo quer ir. Então, imagine 90 pessoas, todo mundo, cada um dizendo, vem, então vem, então vem, então vem. Esse negócio começa a crescer, e daqui a pouco as reuniões de sábado já não dá, porque tem muita gente. Muita gente. E aí alguém tem uma ideia ótima. E se alguém disse, então vamos fazer o seguinte, não está dando para conversar mais, é muita gente, vamos fazer o seguinte, então as 20 famílias aqui perto do rio, vocês escolham 2 representantes. Pessoal, lá depois da montanha e tal, vocês 2 representantes, e você vai lá e não mais todo mundo, mas cada 20 famílias elegem 2 representantes. E agora o churrasco de sábado não é mais com todo mundo, só com os representantes. E aí que os representantes, no começo começa a funcionar bem, eles estão conversando, mas antes de ir para a conversa eles falam com todo mundo, as 20 famílias que eles representam e tal, e no começo começa a funcionar muito bem. Mas depois as visitas às 20 famílias começam a rarear. Aliás, daqui a pouco tem representante dizendo, não precisa ir toda hora lá. Eu já sei o que eles precisam. E as visitas começam a rarear, daqui a pouco tem outros representantes dizendo, eu já sei o que eles precisam. Aliás, eu sei melhor o que eles precisam do que eles mesmos. Mas a essa altura já elegeram o líder dos representantes. Tá? Então a coisa começa a andar e as distorções começam a acontecer, e se ninguém fizer nada, a próxima geração vai começar a ouvir umas historinhas de churrasco de sábado, acho que é uma lenda. Eles contam essas histórias, mas não sei se aconteceu e tal. Já a terceira geração, então, é lenda mesmo, né? Agora, uma coisa interessante que está acontecendo, quando os representantes passam pelas ruas, eles cumprimentam. Aliás, antes disso, né? Os representantes estavam indo bem, começam a acontecer as distorções, mas, na verdade, muito antes, quando eles ainda estão trabalhando bastante, eles acham que tem muito trabalho. Esqueçam que todos são produtivos, né? Aí eles dizem, olha, está dando muito trabalho e não está dando. Então a gente vai precisar o quê? Salário. Mas eles vão dizer, primeira coisa, não dá mais para fazer as 2 coisas, vão parar de produzir e a gente vai só ser representante em tempo integral e a gente precisa ser compensado por isso porque a gente não tem o que trocar, né? E aí começa esse negócio de salário, alguma coisa nessa linha, né?
e aí os representantes ficam representando de tempo integral, a coisa começa, depois começa bem, depois vai se distorcendo, e na geração seguinte ninguém mais sabe o que era. E aí o mais interessante é de que passa lá o representante, eles cumprimentam a autoridade. Se passa o líder dos representantes, então a gente só falta ajoelhar para cumprimentar a autoridade, não é? Então, alguma semelhança com o que acontece nas democracias, não? Agora, uma coisa que daria para mudar é assim, a primeira geração, esta geração que começou essa comunidade, que participava das reuniões de sábado, esse é o grupo que poderia ter dado uma brecada nesse negócio. E no começo, quando os representantes começam a não mais visitar os representados, essa é a hora do grupo original dizer, alto lá, o que está acontecendo aqui? E brecar esse negócio. Porque, afinal, quem são essas autoridades? Representantes nossos. Reflexões. Amana Key.